Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje, gente, a gente vai continuar falando de lição de casa, porque cada vez que eu coloco de lição de casa, eu entendo que eu preciso colocar mais. A gente colocou aí ontem no meu Instagram um post sobre 6 benefícios de lição de casa. E daí surgiu ali um comentário que eu achei bastante relevante comentar sobre ele aqui, comentar, porque talvez outros professores venham com esse tipo de fala e é bastante preocupante, né? Então a gente não pode deixar brecha na educação para esse tipo de pensamento. Então hoje eu decidi falar sobre o seguinte, olha que interessante. Por que os pais acabam fazendo a lição de casa para os filhos? Porque a gente tem mesmo essa situação, já aconteceu comigo, né? De eu enviar a lição e daí tá na cara, assim, o pai jura de pé junto, a criança também, mas tá na cara que quem fez a lição foi o pai, né? E eu levei, assim, alguns anos para poder solucionar isso, então todo ano eu vinha com uma solução diferente, nem todas foram efetivas, até que eu cheguei num ponto que eu consegui resolver essa situação, que eu não ia me sentir bem comigo mesma, sendo um aprofissional, né, um não profissional, e deixando o pai fazer para a criança ou desistindo da lição de casa. Eu bati o pé e falei, não, a gente precisa resolver isso, tem que ter um jeito de... Não tem problema sem solução, né? Enquanto a gente está vivo ali, todo problema tem que ter uma solução. E daí, enquanto eu não solucionei esse quebra-cabeças, eu não sosseguei. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Por isso que eu falei que muitos professores devem realmente passar por isso, eu mesma já passei, né? E a pessoa do comentário também. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês só o comentário. Eu preservei o nome da pessoa, né? O Instagram, por motivos aí até éticos, mas está lá público para quem quiser ver também o comentário da pessoa e minha resposta está lá. Aproveitem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem sempre o vídeo com nunca materiais, com pessoas que podem se beneficiar dessa informação. Os 3 motivos principais que levam, gente, os pais a fazerem a lição para os filhos é a frequência dessa lição, a orientação dada sobre a lição de casa e a estrutura e conteúdo. Isso daí vai virar um karma na vida da criança, da escola e dos pais, porque se o professor da educação básica não faz direito, a gente vai ter reflexos bem graves disso lá na frente. Inclusive, professores falando que não mandam a lição porque os pais fazem para a criança, porque ele não sabe como encontrar uma solução para isso, né? Então, uma coisa puxa a outra. Eu vou tratar desses 3 temas, vocês viram que eles têm umas cores aí, né? Vou colocar de novo, ó. A frequência é azul, a orientação amarela e a estrutura e conteúdo vai ser rosinha. Mas antes de entrar nas explicações desses motivos, depois eu vou dar naturalmente a solução, eu vou colocar o comentário para vocês poderem entender a origem desse vídeo, tá? O post é esse aí, ó, 6 benefícios da lição de casa. Daí eu sempre falo, gente, antes de comentar, pensa se você está preparado, né, para comentar aquilo, né? Se você profissionalmente consegue falar daquele assunto. Porque o comentário que veio foi esse daí, ó. Muito bom quando os pais entendem isso e cobram dos filhos. Já passei por diversas situações em turmas diferentes em que os pais fazem pelos filhos. Nessas horas, eu digo, não tenho tempo para ficar elaborando e corrigindo lição de casa dos pais, então façamos tudo em sala. Bom, foi um comentário que eu achei preocupante, a gente percebe aí nitidamente que a pessoa que fez o comentário ainda está caminhando na área da educação, né? Talvez seja uma professora novata, embora ela tenha tido diversas turmas. Isso não quer dizer que ela tenha adquirido experiência. A gente pode estar aí há 30 anos em sala de aula e continuar com a mentalidade do primeiro ano que eu estive ali, né? Então, se você não aprendeu com as situações anteriores e não encontrou solução, talvez ainda tenha aí uma maturidade novata em sala de aula. Então, nem sempre o tempo quer dizer experiência, né, gente?
Eu vou explicar para vocês cada um daqueles itens, né, que levam os pais a fazerem as lições pelos filhos, porque se a gente não entender isso, a gente não soluciona o problema, que é o caminho que eu fiz para poder chegar nessa solução. E daí a gente vai retornar no comentário, porque daí eu vou explicar o que que eu pensei enquanto eu lia o comentário. Eu não consegui colocar tudo no Instagram. Eu espero de coração que a pessoa assista esse vídeo, eu vou até recomendar lá para ela em comentário. Mas enfim, o Instagram não permite que eu coloque tudo ali, porque a gente tem um limite de texto para réplica, né? Vamos começar falando da frequência? Bom, sem a lição de casa, a gente precisa ter uma frequência. Então, se eu instituir ali no meu planejamento que ela vai ser 2 vezes na semana, de terça e quinta, essa lição precisa ir para casa, né? Porque isso vai criar biologicamente no aluno o hábito de estudar. É isso que a gente quer alcançar e é o que eu expliquei no vídeo da lição de casa série por série, do infantil ao quinto ano. E daí eu vou deixar esse vídeo da lição de casa aqui no final desse como indicação, caso vocês não tenham assistido, porque ele é muito útil para poder conscientizar o professor e trazer uma maturidade quanto a esse assunto, uma maturidade profissional, né? Então, naturalmente, também o professor que não fez lição de casa enquanto aluno, ele não vai compreender essa importância da frequência. Por isso que é bacana o professor ter uma formação na área de lição de casa, porque daí vai trazer essa conscientização. O professor, na verdade, ele nem deve fazer, né, lição de casa, porque se ele não faz formação, né, não entende, né, a importância da lição, então acho que também não vai ter uma frequência, mas enfim, foi só um comentário que me veio aqui na hora. A frequência, gente, vai ajudar a família a se preparar para o dia da lição. Porque é diferente quando você manda a lição aleatória, né? Ou seja, hoje eu decidi dar uma lição de casa, vou mandar para casa o pai que se vire. E quando você fala para o pai, olha, de terça e quinta eu vou mandar a lição de casa, porque daí o pai, biologicamente também, ele consegue se planejar. Então ele vai olhar no calendário e falar, hoje é terça, então meu filho tem lição de casa, vou ver o que que veio, né? Vou ajudar ele ali, ver se ele precisa de alguma ajuda, né? Vou criar um horário de estudo, porque como tem frequência, ele vai precisar de um lugar para fazer essa lição. Não é uma coisa assim que parece tiroteio, sabe? Que a lição vem quando dá na telha do professor. Ou quando o professor não terminou a atividade do livro, daí ele manda o resto para fazer em casa. Gente, lição de casa não é resto. A lição de casa, ela tem uma importância tão grande quanto a lição de classe. Quando eu falar de estrutura e conteúdo, eu vou deixar clara essa diferença. Então, o planejar a lição de casa ali para ser uma rotina, para ter uma frequência, vai minimizar a questão do pai fazer para a criança. Porque se ela tiver uma frequência, a criança vai criar o hábito de fazer. E ela criando o hábito de fazer, ela vai automatizar essa lição. Então, ela já vai ser como ela deve, vai ver como ela deve ser feita. Ela já vai começar a entender isso. E aos poucos, aí coisa de 2, 3 semanas, os pais não precisam mais orientar. Então, isso você cria uma autonomia do pai e da criança. O pai, ele só tem que lembrar a criança da lição e colocar um horário. E a criança vai fazer aquela lição na frequência. Né? Isso, a família estará preparada para isso. É que também ninguém chega no meio do nada e dá uma aula, a gente precisa planejar, né? E, além disso, a frequência vai também indicar a boa formação do professor e ajudar no planejar. Na verdade, naquela fala ali do comentário, vou dar uma voltadinha aqui só para. Quando fala ali, ó, nessas horas eu digo, não tenho tempo para ficar elaborando e corrigindo lição que os pais fazem, né? É, se estava planejado, não estou vendo problema nenhum, mas depois eu vou comentar melhor isso, né? Porque tem uma série de questões ali, uns detalhes que precisam ser ditos. Em relação à orientação, gente, faz parte do trabalho do professor essa orientação aos pais em relação à lição de casa, tá? Isso faz parte do trabalho. Ninguém espera que o professor se exima dessa responsabilidade. O pai não nasceu sabendo como que a criança vai fazer essa lição.
E cada professor tem um perfil para isso. Então, no começo do ano, o ideal é o professor já colocar na reunião de pais como que ele faz a lição dele. Mas se ele não sabe como faz, ele não tem o que falar, né? Então fica difícil aí mesmo o pai não fazer para a criança, porque se o professor não está fazendo o papel dele, como que o pai vai fazer o papel dele em casa também? Então essa orientação ela vai mostrar que o professor sabe o que é uma lição de casa, que ele entende o que deve ser feito e que ele sabe ensinar o pai o benefício daquilo, a conscientização da autonomia e qual que é o modelo que eu preciso para que essa lição seja feita. Qual que é o modelo comportamental, o modelo de lição que vai ser enviado. Que, aliás, eu acho que é o próximo aqui. Ó, orientação de lição de casa requer modelo. Quando eu tinha a minha primeira reunião de pais, que eu resolvi esse problema aí do pai fazer para o filho, o que, que eu fiz? Eu adotei a lição de casa mensal na escola pública e aí em folha na particular, tá? Para os dois casos, que são estruturas diferentes de lição, na reunião de pais, eu trazia exemplos, ou seja, modelos dessa lição. Então, quando eu falo para o pai que ele vai orientar a criança, ajudar e não fazer para ele, eu preciso ensinar o que quer dizer não fazer para o filho. Então, eu vou dar exemplos. Falei, gente, fala assim, gente, não é para você escrever a resposta numa folha e a criança copiar na lição de casa, porque ela não vai ter feito sozinha. Não tem problema ela errar a lição de casa, principalmente no começo, porque eu preciso ver o erro para poder consertar isso em sala de aula. Então, você vai conscientizando por meio da orientação. A gente vai ter lição de segunda a quinta. Estou falando da minha sala de aula, tá? Que eu dava lição de segunda a quinta e dava tudo certo. Eu tinha 0% de pais que faziam para as crianças e 0% de lição que não vinha. Então, assim, estratégia supimpa. Eu explicava aos pais, olha, vocês vão receber no começo do mês um quadro, para a lição de folha também valia isso, tá? Nesse quadro vai ter os dias que a criança vai fazer a lição de casa e vai ter também o que vai ser essa lição de casa. Então vai estar lá lição de português, lição de matemática, para você poder cobrar o seu filho. Então isso é orientar. Você vai ter essa cópia da tabela de lições de casa do mês. Você vai conseguir se planejar para isso, então não tenha desculpa de falar que não tive tempo ou tinha uma festa no dia, porque vai estar lá escrito o dia da lição, então você tem modos de se planejar para que aquela lição seja entregue no dia seguinte. Se a criança faltou, você sabe que ela tem aquela lição, porque já foi para você antes, né? Então todo esse planejamento faz com que o pai entenda que ele tem que criar um modelo em casa, porque eu estou fornecendo para ele um modelo de como fazer isso. Então, a partir dos exemplos, dos parâmetros que eu dou, o pai cria isso em casa também. A gente precisa virar uma chave, né, no professor e no pai. E a orientação, gente, vai precisar de manutenção. Nada acontece sem manutenção. Não adianta falar que, ai, porque a criança não fez a lição, senão o pai fez para a criança. Você precisa ter uma manutenção dessas orientações. Ninguém faz alguma coisa, a gente é humano, ninguém faz alguma coisa da primeira vez, né? Então, não é porque fez a primeira vez que você não é errado, que você não vai orientar para a segunda sair certo. Ou a terceira ou a quarta, faz parte do trabalho pelo qual você é remunerado isso. Você não vai ser babado, pai, é trabalho seu orientar profissionalmente, né? Então, o pai precisa ser cobrado, ele precisa assinar que ele está ciente. Então, tudo aí tem um protocolo a ser seguido. É o protocolo de lição de casa. Pedagogia é uma ciência, sim, quando o profissional se coloca no lugar dele e torna aquilo sério, né? Que às vezes as pessoas falam que pedagogia é uma ciência muito inexata. É inexata porque o profissional não sabe se portar nas situações. Então, tudo isso que eu estou falando, a frequência, a orientação, e agora eu vou entrar em estrutura e conteúdo, tudo isso faz parte do protocolo de lição de casa. A gente tem um protocolo para isso acontecer. Se o protocolo não é seguido, naturalmente tudo vai dar errado, né? Isso é bem esperado aí.
Estrutura e conteúdo, gente. A lição de casa precisa ter uma estrutura diferente da de sala de aula, porque o pai não é formado em pedagogia, alguns são, mas não todos. E nem todos vão ter tido uma formação suficiente para ajudar o filho. Então, a estrutura da lição de casa, ela vai ser mais simples do que uma lição de sala de aula, e ela vai conter alguns itens que são próprios de lição de casa, porque a gente tem um perfil de lição para a escola e um perfil de lição para casa, que é o que eu explico lá no meu curso, na minha videoaula lá no Clube de Membros, tem uma videoaula, Introdução à Lição de Casa. Para o professor entender como que deve ser a estrutura dessa lição que vem para casa e como isso é diferente do que você dá na escola. Se essa estrutura for igual, então não faz sentido mesmo mandar lição para casa, porque eu não sei diferenciar o que é uma lição de casa e uma lição de classe. Então, isso é mais triste ainda, né, gente? Você pensou um professor que não sabe diferenciar uma lição de casa de uma lição de escola? Nossa, deve ser desolador, né? Porque você se sente assim mal, né? Eu espero que a pessoa se sinta mal com isso. Não tem sentido eu estar num trabalho remunerado sem eu saber fazer esse tipo de diferenciação. Isso não faz sentido realmente. O tempo da lição, ele vai ser regido pelo conteúdo, e esse precisa estar adequado ao que você quer que o aluno faça, né? A lição, ela é feita para treino, ela não é feita para matéria nova, para restolho de sala de aula, ou para fazer recortes que eu não quis fazer em sala de aula, sabe? Ela vai ser regida pela qualidade que você dá nela, e essa qualidade, ela vai ter um tempo. Então, crianças de primeiro ano e segundo, eu tenho que ter o cuidado de colocar lições que levem de 10, 15, máximo 20 minutos entre preparação para fazer e a lição em si. Crianças de terceiro ano, a gente consegue ampliar para uma meia hora de lição em casa, e quarto e quinto ano pode até exceder esse tempo. Mas para isso, eu preciso entender o quanto meu aluno vai levar de tempo no conteúdo. Essa lição que eu enviei, o aluno vai precisar de quanto tempo em casa para fazer? Isso vai ser acordado naquelas orientações lá. Então, quando eu falo para o pai de um primeiro ano, eu falo, olha, é uma lição de no máximo 15 minutos. Então, você mesmo pode controlar esse tempo, não cobrando a criança, mas você vai observar, se ela levou mais de 15 minutos, é porque tem algum problema, porque a lição que eu mandei é para esse tempo. Qual que seria o problema? Ou ela está apoiada errada na carteira, né, no lugar que você colocou, às vezes não é um local confortável, às vezes ela não tem como apoiar o braço, tem uma série de questões que entram aí. Se tiver dificuldade, pai, você pode entrar em contato comigo, manda um recadinho, eu vou orientar. Posso mandar um áudio no WhatsApp explicando como que melhora essa situação. Um outro quesito, às vezes a criança está perto de um local que tem muito barulho, né? Então isso pode afetar a atenção da criança. Então a gente vai instruindo aí, orientar faz parte do nosso trabalho. Além disso, a estrutura precisa estar automatizada. O que é uma estrutura automatizada? Gente, a lição de casa ela vai ter sempre a mesma cara, só vai mudar o conteúdo. Porque o aluno ele precisa que seja fácil ele pegar a lição e começar a fazer, porque a atenção dele vai no que está dentro da lição, não no que ele precisa preparar para fazer essa lição. Então, se ela for automatizada, tiver uma frequência, uma orientação, eu consigo com que essa estrutura se torne automática em 3, 4 vezes que a criança faz, ela passa, porque ela já sabe o procedimento, ela vai seguir um protocolo. E seguir protocolos facilita a automatização, né? O conteúdo precisa ser autônomo. Nunca dou uma coisa nova, nunca dou uma coisa rebuscada, nunca dou uma coisa sem um modelo. Isso é super importante. Vamos analisar lá o comentário. Gente, lembra que eu falei que a gente ia voltar? Por que que eu resolvi analisar o comentário depois que eu expliquei da lição de casa? Porque agora a gente está um pouquinho no mesmo pé de entendimento, né? Então, o que eu pensava, assim, o que eu estudei, o que eu me programei, o que eu me formei na lição de casa, a gente está mais em sintonia. Então, a frequência está mais fácil de eu explicar o comentário para vocês entenderem o quanto foi grave eu ler o comentário, né? Quanto foi preocupante para mim essa leitura, porque o meu momento de formação está diferente do momento de formação da pessoa que escreveu, né?
Então, para facilitar os comentários que eu vou fazer, eu dividi o texto em cores também, então a gente tem um planejamento para esse vídeo, né? Não é um vídeo jogado, vocês estão percebendo, né? Eu criei uma legenda de cores para a gente poder falar sobre cada um dos itens separadamente, tá? E eu parti o comentário para ficar mais fácil de entender o boom de pensamentos que eu tive ao ler aqui. A gente vai comentar. Deixa eu só passar o caminhão. Passando um caminhão barulhento aqui na rua. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou. Vamos começar do azulzinho. Tá passando aí. Muito bom quando os pais entendem isso e cobram dos filhos. Quando eu li isso daí, gente, primeira coisa que eu pensei, vou aparecer aqui. Como que os pais vão entender os benefícios da lição de casa? Porque vocês lembram que o post era 6 benefícios da lição de casa. Como que o pai do meu aluno vai entender isso se eu não explicar? Não ficou claro para mim se foi explicado, né? Afinal de contas, o professor que é o profissional nessa equação, então não cabe ao pai entender isso sozinho, ele precisa ter um guru, ele precisa ter um mestre, um orientador. E esse mestre é o professor do filho dele, né? Ninguém mais do que o professor do filho dele. Não é obrigação do pai ir atrás dessa informação. O professor está sendo remunerado para que ele seja orientado sobre isso, né? Então, se o professor não explica, o pai não vai entender mesmo, né? Ainda sobre a parte azul, como que, como que o pai vai cobrar o filho se não tem uma frequência? Porque quando o professor fala, a lição vai ser de terça e quinta, o pai consegue cobrar a criança porque previamente ele foi avisado disso, né? O pai não é seu aluno, o pai é o pai da criança. Então, a mesma postura que você espera do pai, você precisa ter como modelo enquanto profissional da educação. Então, eu espero que o pai cobre. Então, mas para eu cobrar o pai, eu primeiro preciso informar o pai daquilo para depois ele ser cobrado. A lição não deve ser tiroteio, como eu falei para vocês. Não tem que vir do nada, aleatória. Ela precisa ter um planejamento, porque sem planejamento ninguém funciona direito mesmo, nem o pai, nem o professor, e muito menos a criança, né? Vai ser tudo disfuncional. Partinha rosa, gente. Vou até tirar aqui, coloquei antes. Já passei por diversas situações em turmas diferentes, em que os pais fazem pelos filhos. Se foram diversas situações, por que não foi ainda solucionado? Eu não estou entendendo, foi isso que eu pensei na hora. O que faltou a esse profissional para solucionar esse problema, né? Será que ele tem formação para lição de casa? Porque a gente sabe que isso geralmente não é tratado na faculdade, mas não exime o profissional de procurar um curso que fale sobre esse assunto. Porque se ele não procura um curso, então eu não tenho como cobrar do pai uma coisa que nem eu sei orientar, né? Então não faz sentido, eu não estou recebendo pelo que eu deveria, né? Fica difícil. Realmente, se o professor não tem uma formação adequada, solucionar esse problema, né? Porque isso é um problema recorrente, eu já passei anos por isso, mas eu encontrei a solução, sempre buscando ali ano a ano uma coisa nova, né? Agora o amarelinho, gente. Nessas horas, eu digo, não tenho tempo para ficar elaborando e corrigindo lição de casa dos pais. Eu não entendi se ela disse isso para justificar o fracasso que foi ela enviar a lição de casa que o pai fazia. E também não entendi a questão do não tenho tempo para ficar elaborando. Ela não tem que ficar elaborando mesmo, né? Porque ela não recebeu formação na faculdade, provavelmente, para elaborar, pelo menos dá a entender isso. Não sei, posso estar errado. Se eu tivesse, sinta-se à vontade aí, dona do comentário, para falar: olha, não, na minha faculdade a gente teve aulas de engenharia pedagógica, de carga cognitiva, de design instrucional pedagógico, e eles me ensinaram, sim, a fazer lição de casa. Pode estar aí à vontade para comentar. Mas me dá a impressão que dizer não tenho tempo para ficar elaborando dá a impressão que a pessoa não está apta para elaborar, e não deve estar mesmo. Ainda bem que isso é consciente, né?
Porque a lição, gente, de casa, ela tem que ser feita por uma pessoa que sabe fazer lição de casa, não por uma pessoa que nem entende por que que a lição de casa existe. Né? Como que eu vou fazer a elaboração de um documento tão importante, tão funcional quanto a lição de casa, se eu nem entendo a função dela? Não tem como fazer. Por isso que isso fica a cabo de um profissional, e não de um profissional da pedagogia, que não teve essa formação, né? Então, o profissional da elaboração, ele vai precisar entender qual é a função da lição de casa e qual é a função de lição de classe, porque elas têm uma diferença gigantesca, né? Agora, eu não entendi. Ficar corrigindo lição de casa dos pais. Realmente, não dá para ficar corrigindo lição de casa dos pais, mas eu não entendi por que que não tem tempo para fazer um trabalho que é remunerado para fazer. Se o pai fez, é papel desse profissional chamar o pai, né? Pode até reunir, fazer uma reunião extra, conversa com a diretora, ela vai deixar, com certeza. E você vai orientar os pais como que deve ser feito, né? Então, seu trabalho é isso. Se você não faz esse trabalho, não tem por que estar na escola recebendo por isso, né? Dá a vaga para uma pessoa que esteja apta a fazer isso, né? Nada mais justo, né? Honesto, ético. E o verdinho, gente, olha eu colocando antes, né? Então façamos tudo em sala. Se a lição de casa é diferente da lição de sala, qual seria o sentido de fazer tudo em sala? Quer dizer, não tem sentido fazer a lição de casa em sala, porque a lição de casa ela tem uma função para um protocolo a ser seguido, né, uma frequência. Então eu não entendi assim, por que façamos tudo em sala? Porque não tem diferença a lição de casa e lição de classe, não estou entendendo, né? Então, vejam como me preocupou, né? Acho que deu para perceber bem que é bem agravante na educação esse tipo de comentário, né? Então, fica aí um apelo para vocês poderem compreender melhor a lição de casa, né? E eu vou falar sobre duas soluções possíveis, tá? Eu vou tentar não me alongar, né? Porque senão eu fico me repetindo aqui as soluções, né? Em relação à formação do professor, gente, eu não sei porque ela não poderia pagar R$ 6,99 e fazer a videoaula da introdução à lição de casa. Porque lá no Clube de Membros, no Membros Raiz, a gente tem a videoaula à introdução à lição de casa, é R$ 6,99 para não falar bobagem na internet e fazer bem o trabalho. Eu acho que está super bem pago. Eu acho que é até muito barato. Eu vou explicar a estrutura e forma da lição, vou dar exemplos práticos de como deve ser essa lição e os pontos positivos e negativos nessa introdução. Aqui eu mostro a lição mensal e a lição de folha. Se você tiver alguma dúvida sobre o clube de membros, você pode entrar em contato com a Cirlei. Verei esse WhatsApp que está aí, mas eu vou deixar ele no resumo do vídeo também. E o link do clube de membros vai estar no resumo, né? Então, porque sem formação a gente não é ninguém. Certificado não traz formação a ninguém, precisa ser uma formação bem paga. Mas lá no clube de membros, para os associados há mais de um determinado tempo, a gente tem certificado de formação também, que a gente fornece. Tudo com a Cirlei, gente. Não consegui entrar, Cirlei. Não sei como paga por Pix, Cirlei. Não sei como funciona o Membros Raiz, Cirlei, né? Quero meu certificado, Cirlei. Então, sem essa formação aí, não sei como que a gente vai resolver esse problema. Porque daí nem o professor faz a lição de casa e nem a educação acontece, né? Porque formação é a lição de casa do professor. Se ele não tem uma frequência, não dá para cobrar isso do aluno. E quanto a lições de casa pronta, que eu falei que não é função do professor elaborar, não entendi por que que não pode ir no site da loja e pagar aí 12, R$ 13 por lições que vão durar 2, 3 meses. Não tem quase custo algum aí se você diluir nos meses. Se eu compro, por exemplo, uma lição de casa de primeiro ano alfabetização, ela vai ter em torno de 15 páginas. Se eu combinei com a família que vai ser enviada 2 vezes por semana, se você fizer as contas, 15 páginas, né? 16, vamos colocar 16 para ficar número par, tá? 2 na primeira semana, 2 na segunda, 2 na terceira, 2 na quarta, 2 na quinta.
São 8 semanas que eu paguei, tipo, 12, 13, 14 reais no máximo, uma lição de casa que eu não vou precisar elaborar, porque eu não sou apta a fazer isso. Então, é muita mesquinhez não pagar isso para o seu trabalho ser bem feito, né? Nossa, chega a dar dó, me dá dor no coração falar esse tipo de coisa. Eu vou até parar, porque ele começa a passar mal. No caso da lição de casa, a gente tem lá no site janenespolidório.com.br, né? E eu vou deixar também o link de lições de casa aqui embaixo no resumo, caso você se interesse a dar uma olhadinha, porque realmente não é seu papel, enquanto profissional da pedagogia, elaborar essa lição. Precisa ser feita por alguém que entenda o que é lição de casa e como deve ser essa estrutura e conteúdo, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero que tenham tido agonia aí também ao ler o comentário, né? Quem me segue há muito tempo deve ter ficado agoniado com isso, que a gente faz direitinho o nosso trabalho e nos incomoda muito quando tem pessoas que não chegaram ali ainda, né? Então, a gente precisa orientar para que essa pessoa possa continuar a jornada, porque às vezes falta um chacoalhão, sabe, para a pessoa acordar na vida. Né? Eu até recentemente fui em um evento de empreendedoras e ali eu ouvi uma história assim bastante tocante de uma moça que ela chegou a pensar em tirar a própria vida devido à situação dela, econômica, familiar, né? E daí ela descobriu que ela estava grávida. E quando ela descobriu que ela estava grávida, em 3 meses ela resolveu todos os problemas que ela estava carregando há 6, 7 anos. E a vida dela se transformou completamente, gente. Mas ela precisou de um safanão, que foi a gravidez, para poder acordar do estado, né, catatônico que ela estava, e ela se mexer para fazer o trabalho que ela era remunerada para fazer e perceber que ela nem era tão bem remunerada assim e dar o próprio passo em direção a uma nova carreira, que ela teve uma mudança de carreira e tipo de um salário, vou dar um exemplo aqui, não foi o valor que ela falou, tá? Mas tipo de R$ 2.000 ela passou a ganhar 15 em 3 meses, grávida, com as mudanças que ela fez na vida dela. Então, enquanto a gente não leva esse safanão, a gente não entende que a gente pode ser modificada se a gente quiser, né? Espero que vocês tenham gostado e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Polidori. Se torne membro, que faz muita diferença na sua vida e da sociedade, que a gente não deve dar espaço para esse tipo de comentário, a gente não deve dar espaço a profissionais que não entendem que precisam avançar. Né? Espero que a pessoa tenha entendido. É um safanão de coração, assim, de bom grado, porque às vezes a gente precisa disso para poder avançar.